Top 4 FIIs que todo investidor deve ter, deve analisar para 2024. É isso que a gente veio falar aqui nesse vídeo. Que, aliás, são gestoras que eu gosto muito, são fundos interessantes, a gente trouxe aqui tudo explicadinho para você, o porquê desse fundo, ele apresenta bons indicadores, são de boas gestoras, que para mim fazem todo sentido, tem que ter uma boa gestão, o fundo é algo para se observar muito, e para 2024 os analistas têm recomendado, têm falado muito, a gente vai falar tudo isso aqui para vocês, e para melhorar, pessoal, eu trouxe também um fundo para vocês de cada setor, porque a gente sempre comenta da importância de você diversificar a sua carteira. O que é diversificar? É você ter bons ativos e ativos de setores diferentes, e por isso eu trouxe aqui, desses 4 FIIs, tem 3 que eu tenho na carteira, vou falar aqui para vocês, que são de setores diferentes, tá legal? E antes de mais nada, meu amor, se você gosta desse canal, se faz sentido pra você, se você de fato aprende aqui, já vou pedir como forma de agradecimento o seu like. Por quê? Já dá o seu like, certo? Vamos falar um pouquinho do primeiro fundo que eu trouxe aqui, que é o KNCR11, pessoal. É um fundo do tipo papel, tá legal? Ele investe em dívidas imobiliárias. E é de uma gestão excelente, de um dos grupos que é excelente, na minha opinião, que é o grupo Quineia, tá legal? E agora vamos falar um pouquinho como tá o KNCR11 hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10? Tá aí na tela o KNCR11. O que a gente vê a cotação do fundo hoje, na data de hoje? R$100,62, ou seja, com esse valor você já vira cotista. O dividend de entregue foi alto aí nos últimos 12 meses, 13,58%. O P sobre VP está em 1, ou seja, indicando que o valor está justo, tá legal? Quando o PVP está em 1, a cota está justa perante o valor patrimonial do fundo. Liquidez diária, o fundo tem negociação, negocia 13,93 milhões por dia. Ou seja, você investidor, comprei 100 mil, quero vender 100 mil reais amanhã. Desse fundo tem gente para comprar? Tem. Ele é um fundo que tem bastante liquidez e vem se valorizando, 15,50% para cima. Se a gente continuar olhando alguns dados importantes, a gente vê aqui, né, Quineia, que é um baita, né, uma baita gestora, é um fundo do tipo papel, como eu falei, tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Olha lá, tem um bom patrimônio, gigante, aliás, valor patrimonial 5,77 bilhões e pagou o último rendimento R$1,11. Pessoal, volta para mim. Lembrando, o dividend yield foi alto. Carol, vou comprar esse fundo porque tem um dividend yield alto. Não, lembre-se, quanto mais dividendo, mais risco. É um fundo que se apresenta bem, tem uma boa gestão, mas lembrando, a gente tem que ficar atento a isso, não é só olhar o dividendo, tá legal, pessoal? Agora, olhando aqui na tela, o que a gente vê nos últimos 5 anos? Veja, o atual ali de 13,58% e o médio nos últimos 5 anos, 9,30%. A gente vê aqui a barra azul, esse fundo, ele costuma remunerar os cotistas, teve uma boa alta aqui no final e se mantém num dividend yield que é importante, o médio, o histórico dos últimos 5 anos, 9,30%. Agora volta pra cá. Como eu sempre falo, fundo de papel tem que saber, tá diversificado os papéis? As dívidas estão diversificadas? Porque se tiver dívida só, né, de repente de um lugar, e aquela dívida não é paga, dá inadimplência. Então, é bem diversificado, tem que olhar quem são as securitizadoras, né? Essas dívidas, elas estão ali equilibradas, tá saindo fato relevante. Então, pessoal, fundo de papel sempre tem que ver se tá saudável, tá legal? Esse é um fundo muito bom, na minha visão, e é um fundo que os analistas sim estão recomendando. Lembrando, os analistas estão recomendando para 2024. Nós aqui trazemos conteúdo, não é recomendação de compra, tá legal, pessoal? Agora, vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que particularmente, na minha opinião, é o melhor fundo que a gente tem de galpão hoje na Bolsa, que é o HGLG11, pessoal. Esse fundo tem ótimos ativos, tem ótimos galpões e estão bem localizados. Vamos falar um pouquinho, é do Credit Suisse, uma boa gestão. A gente vê aqui os números no Investidor 10. O que a gente vê? Olha lá a cotação, R$ 157,70, uma cota, dividend de entregue 9,32%, o PVP dele um pouquinho acima de 1, em 1,03%, liquidez diária excelente, 14,70 milhões, tem bastante cotista e vem se valorizando 4,15%. A gente continua vendo aqui algumas informações importantes, como eu falei, Credit Suisse na gestão. O setor é logístico, industrial, galpões, né? É um fundo do tipo tijolo. A vacância, o quanto o imóvel está vago, 9,90%, para mim totalmente aceitável. Valor patrimonial, 5,19 bilhões e pagou um último rendimento também de 1,10 centavos. E aí, continuando, a gente vê o que importa bastante, que é muito especial para nós cotistas, que são os dividendos. Historicamente, nos últimos, em média, 5 anos, 8,72% e o atual, 9,32% volta para cá, antes da gente falar algo extremamente importante. Porque ele é um fundo do tipo tijolo. O que a gente observa? Tem bastante imóvel, é importante que ele seja multimóvel. Outro ponto, está bem localizado, porque é mais fácil a gente alugar um galpão numa capital e ter bons inquilinos do que, de repente, num galpão afastado. Carol, esse fundo está com PVP um pouco acima de 1, tá caro. Ele é um ótimo fundo. Esse fundo, ele vai ser, sim, um fundo que vai estar caro. Muitas vezes. Por quê? Porque ele é um fundo bom, ele é um fundo que tem uma belíssima gestão, é um fundo que traz retorno e muitos cotistas gostam do HGLG. Aliás, você investe no HGLG11? Comenta aqui embaixo comigo. Eu, Carol, invisto? Você vai me perguntar? Sim, invisto no HGLG11. É uma das minhas maiores posições na carteira. Tá bom, pessoal? Continuando, a gente vê a lista de imóveis, olha lá, né? Bem diversificado, tem 11 ativos em São Paulo, tem 3 em Minas, 2 em Pernambuco. Rio de Janeiro tem 2 em Santa Catarina, tem um, a gente vê aqui alguns dos inquilinos, né? A gente vê aqui Gerdau, Rio de Janeiro, a gente vê Master Office em São Paulo, a gente vê aqui o Kremer Blumenau, o Centro Logístico Cumbica em São Paulo, então a gente vê que tem aqui bons inquilinos. E, volta pra cá, a gente vai para um terceiro fundo, que também é um dos queridinhos. Muita gente gosta dele, tem uma excelente gestão, que é o XPML11. É um fundo também do tipo tijolo, focado em shoppings, apenas em shopping centers. Então imagina que você pode investir num fundo que investe em shoppings e você ser sócio daqueles shoppings. Você, ao invés de ficar gastando só, você vai ser sócio e vai ganhar dinheiro investindo nesse fundo. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns dados importantes desse queridinho aí. A gestão da XP, que é excelente. A cotação hoje R$ 111,97.
pagou dividend yield aí nos últimos 12 meses, 8,70%, o PVP está em 1, está justo. Eu falei há um tempo atrás, um mês atrás estava barato, agora já está em preço justo. Liquidez diária, excelente, 15,40 milhões, acima de 1 milhão. E a valorização, que também vem subindo nos últimos 12 meses, 18,33%. E aí a gente vê alguns dados importantes. Aqui, como eu falei, é um fundo do tipo tijolo, segmento shoppings, tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano. A vacância, o quanto está vago? 4,30%. Para mim, totalmente aceitável. Tem um valor patrimonial grande de 3,46 bilhões e pagou também o último rendimento de 85 centavos. Se você vê o histórico dos dividendos, a gente vê aqui em 2020, né, os shoppings tiveram que ficar sem pagar devido à pandemia, passou um momento ali, derrapou como todos os outros fundos, mas já vem voltando ao normal. O médio em 5 anos ali, 7,09% nos últimos 5 anos, e o dividend yield atual, 8,7%. E aí, como eu falei, a gente quer ver a lista de imóveis, está aí. 7 ativos em São Paulo, 3 Rio de Janeiro, está em grandes capitais, 2 na Bahia, Amazonas, Minas, Pará e Rio Grande do Norte, tem um shopping. Vamos dar uma olhada aqui nos shoppings que ele investe. Olha lá, Fashion Outlet Catarina, muita gente faz compras ali. Shopping conhecido, Bela Vista Shopping, tem aqui Cidade Jardim, que é uma bandeira muito forte em São Paulo, Shopping Plaza Sul, Shopping Natal. Então veja, volta pra cá, tem bons shoppings, estão na capital, são shoppings que são caros. O Cidade Jardim, por exemplo, é um shopping caríssimo em São Paulo. Então veja, como eu falo, o shopping continua sendo entretenimento do brasileiro. Passou aquele momento da pandemia, mas já vem se recuperando. E tende a se recuperar. A gente tem cinema, a gente tem praça de alimentação, a gente tem teatro dentro do shopping, a gente tem diversas coisas. As lojas, tem loja que tem muita grana e vai se manter nos shoppings. Então, gosto do setor, gosto muito do fundo do tipo tijolo e gosto muito do setor shopping, tá bom, pessoal? E agora a gente vai para um último fundo. Como eu falei, a gente trouxe aqui fundos diferentes, de setores diferentes, para vocês saberem também que é importante a diversificação, mais uma vez, que é um fundo do tipo laje. As lajes ainda estão baratas, na minha opinião, ainda tem oportunidades, porque sofreram muito na pandemia. A gente viu um esquema de home office, continua ainda em home office, muitas empresas têm uma parte em home office, já estão voltando para o trabalho presencial, o que eu falei lá atrás, que eu já sabia, porque as empresas gostam de ter o contato ali próximo das equipes, não ia ficar em home office para sempre. E a tendência é ir voltando. Mas, lembrando na minha visão, tem fundos descontados ainda, inclusive esse, que é um bom fundo que a gente vai falar. Porém, visão para longo prazo, né, pessoal? Não é comprar hoje o fundo de lá, já amanhã ele já vai valorizar daqui um mês. Calma, eles estão se recuperando mais devagar, porém tem fundos muito bons. E aí nós vamos falar de quem? Do HGRE11. Vamos colocar alguns indicadores, ele que é um fundo do tipo tijolo, investe em lajes. E olha lá, a cotação, a gente vê aqui no Investidor 10 hoje, R$ 128,41. A gente vê o dividendo de entregue nos últimos 12 meses, 7,97%. O PVP em 0,83, ou seja, abaixo de 1, mostrando quase ali 20% de desconto na cota. Liquidez diária boa, acima de 1 milhão, 2,30 milhões. E tá valorizando. Tá barato, atenção, e valorizando, já tá subindo 2,23%. Volta pra cá. Ainda está barato e está subindo nos últimos 12 meses. Então veja, está descontado e está valorizando. É um fundo que os analistas têm comentado bastante. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores importantes? A gente vê aqui, como eu falei, o fundo do tipo tijolo, né? A vacância, 27,65%, ou seja, 27% aproximadamente vago, né, do imóvel. A gente vê aqui, pagou o último rendimento 0,78 e o valor patrimonial grande, 1,83 bilhão, setor laje, tem uma taxa de administração de 1% ao ano, volta para cá. Carol, a vacância. Ou seja, quanto maior a vacância, pior para o fundo. A vacância está em 27,65%. É uma vacância alta? Sim. Porém, quem investe nesse fundo já está preparado para ver essa vacância, para falar, eu me posiciono, sei que o fundo é bom, essa vacância tende a melhorar, as coisas tendem a voltar ao normal, são lajes caras, a gente vai falar isso, são lajes que são, tá ali no eixo Berrini, Paulista, Faria Lima, são lajes caras, mas o investidor aqui já sabe dessa condição de que a vacância nesse momento está alta, tá bom, pessoal? Carol, você investe nesse fundo? Sim. Carol, você está comprando? Sim. Porque eu acho que essa vacância, para minha visão de longo prazo, de investimento num setor que eu gosto, que é laje, nesse segmento, está descontado. Agora, o investidor já tem que saber disso. Por isso que eu falo aqui para avaliar todos os indicadores, que é muito importante. E se a gente descer, a gente vê aqui no Investidor 10 os dividendos, o médio nos 5 anos aí 7,78% e o atual 7,97%. E aí a lista de imóveis, como eu falei, olha lá, tem 17 ativos numa capital importante, São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. E olha o que eu falei para vocês, os inquilinos. Berrini, One, que é uma área muito procurada de São Paulo. A gente vê aqui ó, o edifício Paulista Star, também é muito procurado em São Paulo. A gente vê o Parque Tower Torre 2 em São Paulo também. Então veja, ele tem bons ativos, volta para cá, e são ativos que estão em capitais. Principalmente a gente sabe que São Paulo é onde a economia roda muito. Então voltando o home office, na minha visão, e voltando daqui a pouco, vai voltar, vai parar, não vai ser essa situação que a gente está vendo ainda, de muita gente home office, as lajes tendem a valorizar e tendem a ter bons rendimentos, porque são lajes disputadas. Tá legal, pessoal? Agora, me conta que você, desses 4 fundos que nós falamos, você investe em algum? Comenta aqui embaixo, Carol, eu invisto em XPML11. Então, compartilha aqui embaixo com a gente. Carol, eu invisto no HGLG11. Comenta aqui comigo, compartilha aqui no vídeo agora. De repente eu invisto nos 3, que maravilha. Coloca aqui embaixo também. Tá legal, pessoal?